noite a todos. Muita satisfação hoje, mais uma vez, aqui na quarta-feira, né? Apresentando aqui uma querida, muita emoção, olha só, a nossa amada Sâmia Mariauada. Olha só, Sâmia, para quem não conhece, né, que eu acho difícil, mas a Sâmia é espírita desde 82, olha só, gente. E atualmente, ela não atuou, né? Sâmia atuou até 2020 no movimento espírita de Rondônia, né? E que atualmente ela está no Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba, né? Na área mediúnica, estudos e palestras. Olha só, gente, e a Sâmia, ela é idealizadora de um canal no YouTube chamado Saga das Almas. Eu super indico que vocês procurem lá no YouTube, são umas poesias, uns poemas maravilhosos, né? Que eu sempre estou lá participando, né? Assistindo, né? Os poemas, vendo lá os poemas dela. E então, Sâmia hoje vai falar para a gente sobre Maria de Magdala, né? E Sâmia, mais uma vez aqui com muita emoção, né? Como eu já te falei aqui, meu sonho era que Sâmia falasse aqui no nosso canal. Então, Sâmia, bem-vinda, que a espiritualidade, que Jesus lhe inspire na sua fala hoje. Nós também pedimos essa iluminação para todos que estão aqui no chat, né? Que sejam iluminados, abençoados com sua fala, e outras pessoas que vão assistir após, né, que não estarão aqui ao vivo, mas que vão, porque fica, graças a Deus, né, essa informática, a virtualidade, né, ficará gravado, e quem tiver acesso, que também seja abençoado, iluminado com a sua fala. E a palavra está com você, e nós pedimos também para dar o like na live, se inscrever no nosso canal, porque só assim o YouTube, né, reconhece como importante e repassará para mais pessoas esse aprendizado. Sâmia, a palavra está com você. Obrigado, Ana Clébia, obrigado a toda a equipe que permite, né, que produz esse programa. É uma alegria imensa, Ana, estar com vocês aí de Có, no Ceará. Boa noite a todos os irmãos que já estão vinculados, ligados aqui no canal, e a todos que assistirão depois. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja conosco. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre uma mulher polêmica. Vamos conversar sobre uma mulher forte, especial, que é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque teria vivido numa região de nome Magdala. E eu sempre gosto de colocar que falar dos personagens do Evangelho não é falar de pessoas que viveram numa época, é falar sobre pessoas, sobre almas que continuam vivas. E por isso é importante que sempre nós nos referirmos a qualquer personagem do passado, que seja com grande respeito, porque eles continuam vivos. Eles continuam, quando essas almas iluminadas, nos amparando e velando por nós. Então, nós vamos, com autorização do alto, conversar sobre Maria de Magdala. A Amélia Rodrigues, ela gosta de colocar que o Evangelho, ela tem uma frase que ela diz que o Evangelho é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. E realmente, quando nós queremos conhecer Jesus, e nós vamos ler o Evangelho para conhecê-lo, nós vamos encontrar sempre Jesus através de outras vidas. Seja ele junto da multidão, ele junto com algum discípulo, ele junto com alguma personalidade que vem buscar auxílio, buscar orientação,
prendê-lo, o que for. Nós vamos conhecendo o Cristo através das atitudes que ele toma perante cada pessoa que vai ao encontro dele. E quando nós estudamos Maria de Magdala, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse nosso Jesus. Mas é importante, quando nós vamos falar de uma mulher que conviveu com Cristo, compreender como era a sociedade da época. Para nós entendermos por que se criou essa ideia da mulher pecadora para Maria de Magdala. Primeiro, entender que a mulher não tinha a vida que nós temos hoje, não tinha a liberdade que nós temos hoje, não existia a igualdade que nós temos hoje, tá? Elas eram, sim, socialmente marginalizadas, pelo simples fato de serem mulheres, não tinham autonomia nenhuma, tanto não tinham autonomia que elas não eram nem contadas pelos habitantes quando Roma resolvia fazer um censo. Tá? Então, elas eram do lar, elas trabalhavam em casa ou no campo, se fossem mulheres do campo, e era a responsabilidade só delas buscar a água da fonte ou dos poços que precisaria para casa. Essa era a missão das mulheres, tá? Elas ficavam em casa, tinham seus filhos, cuidavam da casa e da família. Tá? Se precisassem sair em público, não deveriam sair sozinhas, tá? E deveriam sair com o rosto coberto, de modo que os traços não fossem distinguidos pelos outros homens. Ela sempre estava submetida a algum homem da família. Seja o pai, inicialmente é o pai, pode ser, na falta do pai e sendo solteira, um irmão, tá? Mas o normal era submetida ao pai e depois ao marido, tá? A quem ela devia submissão mesmo, respeito. Então, a participação dela era uma participação passiva, tá? E muito vinculada à procriação, né? Tanto que o fato de uma mulher, uma esposa ser estéril, era um motivo para que ela fosse devolvida, tá? E existia, né, assim, o costume do Antigo Testamento, né? Não o costume, a lei do Antigo Testamento, que as mulheres, no período de menstruação, eram impuras. Né? Havendo sangramento, elas eram consideradas impuras. Por exemplo, o parto, né? Então, como existia aquele período também, né? Elas ficavam 40 dias após o parto, consideradas impuras, e 80 dias se fosse, 40 dias se fosse menino, 80 se fossem meninas. O que era um momento muito difícil, porque não eram só elas nesse período, muitas pessoas que não cumprissem as regras do judaísmo, homens, enfim, estrangeiros, são considerados impuros, tá? Mas nós estamos especificamente falando das mulheres. Então, vejam que você, como esposa e mãe, você não poder tocar nos objetos, porque a lei hebraica coloca que se uma pessoa impura tocar numa mesa, todo aquele que tocar na mesma mesa se torna impuro. Aí vê como é que a coisa fica difícil, né? Então, nesses momentos, a dificuldade era grande, né? E quando elas saíam à rua, era impossível imaginar que elas conversariam com algum homem, ou que algum homem viria conversar com elas, seja para dar bom dia, seja para pedir uma informação qualquer. Isso simplesmente não existia. Isso era um escândalo à época de Jesus. Tá? E nós observamos que o Cristo, quando a gente lê o Evangelho, para nós, quando a gente lê desavisadamente, a gente acha natural dizer que Jesus conversou com A, Jesus conversou com B, conversou com mulheres, a Boa Nova está cheia de histórias dele conversando com mulheres que passaram até a ser discípulas, né? Que o seguiram. Mas isso não era o normal. Quando Jesus aceitava conversar com uma mulher que geralmente ia até ele para fazer aquilo que ela não tinha ninguém que escutasse, que era desabafar, pedir um conselho, pedir uma orientação, ele estava quebrando paradigmas. Tá? Ele estava fazendo o que a gente chama de um escândalo à época. Tá? Ele
ouve as mulheres em público, ele não tem medo de quem está falando, ele faz o que ele tem que fazer, o Cristo, ele acolhe, ele as consola, as valoriza, as eleva, resgata nelas a dignidade, resgata nela o valor, sem se preocupar se a sociedade está sendo escandalizada. Tá? Então, essa era a característica do Cristo. Ele amparou muitas mulheres, tá? Inclusive a nossa irmã Maria de Magdala. Tá, mas Madalena era prostituta ou não? Não vamos nem colocar a questão de pecadora, porque ser pecadora não significa necessariamente ser prostituta. Se pode pecar, pecar significa errar. Tá? Hoje a gente deu uma conotação muito forte para a palavra pecar, mas pecar significa errar. Então, se eu disser você é um pecador, significa você errou, cometeu um erro, tá? E não no sentido de algo maléfico demais. Então, os evangelhos, se nós formos ler os evangelhos, 4 evangelhos, não existe nenhuma colocação dizendo que ela era prostituta. Tá? Tem uma colocação muito famosa que Lucas nos traz, lembrando que Lucas não conheceu Jesus, ele escreveu o evangelho dele após muitas entrevistas em Maria, mão de Jesus, entrevista aos apóstolos, pessoas que conviveram, e foi construindo o evangélico mais histórico. Tá? Então, no capítulo 8, tem uma passagem que coloca que Jesus ia passando, né, pelos povoados, pelas cidades, sempre divulgando, proclamando a boa nova, proclamando os ensinamentos que ele tinha trazido. E aí Lucas começa a descrever quem estava com ele, com Jesus, e diz, os 12 estavam com ele, que são os 12 apóstolos. Aí ele continua, e algumas mulheres que haviam curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele vai citar quem é que estavam com eles. Ele coloca algumas mulheres e coloca Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, muitas mulheres realmente o seguiam. E os estudiosos, né, dos evangelhos colocam que só são destacadas no evangelho pelo nome aquelas mulheres que realmente eram mulheres de destaque. Então, se 30 mulheres o seguiam, as que foram destacadas era a Maria, chamada Madalena, a Joana, esposa do intendente de Herodes, que é a Joana de Cusa, hoje nossa Joana de Ângeles, e Susana, tá? Por mais que ele colocasse, e muitas outras que o serviam com seus bens, mas não foram nominadas. Muito bem, aí a gente ouve falar de Madalena, que é igualada a outras mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, com uma diferença. Ele coloca que de Maria Madalena saíram 7 demônios. Aí a gente leva um susto, né? 7 demônios ali. Se a gente for analisar, tá? Nesse primeiro século da era cristã, que foi o período que Jesus nasceu, que, evidentemente, que Jesus viveu e que essa história aconteceu, 7 demônios significa que a pessoa foi curada de uma doença grave, tá? Então, saíram 7 demônios porque ela foi curada de algo muito grave que ela tinha, tá? Não significa, ter demônios não significa que a pessoa é pecadora ou que é prostituta, tá? Então, eles tinham aquele costume de, sempre que alguém ficava doente, dizer, está com espírito mal, isso é o espírito mal que está perto, que está fazendo ele ficar doente. Costume da época, tá? Mas eles não costumavam fazer isso vinculando ao pecado, né? Pecaminosidade de alguém. Tá? Então, o número 7 significa que é muito, era uma doença grave, era uma doença crônica. Então, se subentende o seguinte, que Joana de Cusa, que Susana e Maria Madalena foram curadas por Jesus, né? Porque tinham essas influências de espíritos malignos, como eles consideravam,
e tinham enfermidades, mas que o problema de Madalena era mais grave, tá? Então, não se ouve falar da questão da prostituição aí em relação a ela. Nós, no Espiritismo, temos a alegria de receber notícias do mundo espiritual sobre diversos personagens, né? Também do Evangelho. E nas obras que foram psicografadas, tá? Nas obras de Ivone Pereira, né? de Humberto de Campos, Boa Nova, Primícias do Reino, que são as mais conhecidas, tá? Ela é conhecida assim como uma mulher que prostituta, né? Nós vamos usar esse nome, tá? Porque a história dá a entender que sim, ela recebia vários homens, tá? Mas dá a entender que era aquela prostituição aonde ela escolhia. Ela dava festas numa casa extremamente confortável, tá? Chamado de uma vila principesca, que ela era proprietária. Ela recebia na região de Magdala viajantes de todas as partes do mundo antigo, porque Magdala ele tinha duas características, essa região. Primeiro, que era uma região muito agradável, de um clima muito agradável, que atraía pessoas importantes que ali iam passar temporada. Segundo, que era uma reunião de fazer muitos negócios. Então, muitos viajantes iam para aquela região para fazer negócios. Então, pessoas da Grécia, as pessoas de todo o Oriente iam para lá. E ela era conhecida na região pela sua rara beleza e era muito visitada. Então, ela abria na hora que ela queria, nos dias que ela queria, abria a vila principesca. Vila é considerada uma grande área de terras, né, que tem uma propriedade realmente considerável dentro. Não quer dizer que é uma vila de casas, é uma propriedade, mas uma propriedade luxuosa, tá? Então, era esse nível, pelo que dá a entender. E Humberto de Campos é quem nos mostra com mais propriedade as características, o coração de Maria de Magdala. E é ele que nos presenteia com o diálogo que ela tem com o Cristo. E que nós vamos tentar conversar sobre isso. Através desse diálogo, nós vamos entender mais Maria de Magdala. Nós vamos conhecer mais Jesus. Tá? Então, Humberto de Campos, ele nos coloca que Maria de Magdala, mesmo antes do famoso diálogo que teve com Jesus na casa de Pedro, o pescador, ela já ia e ouvia as pregações do Evangelho, porque Magdala fica a 4 quilômetros ali daquele lago, né, chamado Mar da Galileia, ou Tiberíades, ficava a 4 quilômetros, né? Então, Jesus andava por toda aquela região. E quando Jesus se aproximava, as servas chegavam com ela e diziam, né, que aquele Messias estava lá. Então, ela ia porque ela tinha muita ânsia, né, de se libertar das angústias que ela já via. Então, ela ia escutar Jesus, mas ela se envergonhava de chegar perto, né, com medo de ser vista, de ser rejeitada. Então, ela o ouvia de longe e se encantava com ele. Né? Humberto diz que ela passou a admirar Jesus profundamente, mesmo que sem nunca chegar bastante jovem. E ele nos coloca que ela era jovem, Humberto nos coloca que ela era uma mulher jovem ainda, formosa, e que muito cedo se emancipou dos preconceitos férreos da sua raça. Que preconceitos? Alguns dos que a gente falou. Então, só o fato, naquela época, de uma mulher não aceitar os estreitos limites que a cultura impunha às mulheres, já é motivo para ela ser considerada uma mulher de má vida. Imagina uma mulher naquela época poder escolher o que quer fazer, no que quer trabalhar, sair sozinha, isso era um escândalo. E ela não aceitava rédeas. Então, ela é descrita como alguém que se emancipou dos preconceitos, né? E que tinha, sim, uma beleza diferenciada.
E essa beleza chamava muito a atenção dos homens. Então, conforme o Berto, ela tinha ardentes admiradores. Mas ela não era feliz. Por mais que ela tivesse bastante recursos, o lar principesco em que ela morava, tá? Tinha riquezas de várias partes do mundo, desde tapetes raros, vasos com perfumes caríssimos, joias, enfim, coisas que ela conseguia e coisas que ela ganhava. Os escravos dela, inclusive, eram de várias partes do mundo, que iam até lá para servi-la, tá? Só que, apesar de tudo isso, Humberto nos coloca que ela tinha fome de amor. Ela era carente, ela se sentia vazia. E Divaldo nos esclarece nas suas palestras que ela tinha um sério problema obsessivo. Depois das largas festas que ela dava, das festas suntuosas, ela fechava as portas, não permitia que ninguém chegasse na sua propriedade. E ela se escondia, pedia que fechassem todas as cortinas do ambiente onde ela estava. As servas já sabiam e tiravam, inclusive, os chinelos para não fazer barulho. E ela ali ficava num estado de entrega, de prostração, como se estivesse num estado profundo de depressão. E, segundo Divaldo, era o momento em que os obsessores se vinculavam de maneira diferenciada a ela, para fazê-la sofrer. Então, ela tinha essa vida, esse sentimento duplo nela, de achar que a emancipação era viver do jeito que ela vivia e, ao mesmo tempo, observar que isso não estava fazendo feliz. Tá? E o fato dela ter conhecido Jesus aí começou a fazer com que ela não soubesse mais que rumo seguir. Que rumo seguir? Né? Ela estava ali entre os dois caminhos e precisando de uma orientação. Tá? E chegou um momento em que ela decidiu falar com Jesus. Tá? Ela, aceitando uma orientação que ela recebeu de um mendigo, num certo dia em que ela estava saindo pelas ruas, né, na carruagem dela, o mendigo a parou e pediu uma moeda porque ele iria ver o Messias que estava na região do outro lado do lago. Né? E ela, então, deu a moeda para ele. Ela estava, nesses momentos, muito caída, né, emocionalmente, e perguntou para o mendigo, esse Messias, né, que ela conhecia de longe, pergunte para ele se ele também cura as lepras da alma, porque o mendigo que estava pedindo era ranceniano, estava com a ranceníase, né? E ele disse que sim, que curava, mas que ele iria falar com o Cristo, tá? E ele foi até Jesus, e Jesus o curou. E ele observou que Jesus curava as pessoas de todas as classes sociais, de todas as condições de vida, sem fazer distinção. Depois de curado, ele volta para Magdala, vai até Maria de Madalena e diz, ele me curou, e ele vai lhe receber, porque ele recebe a todos, vá até ele. E ela, então, pega um barco e vai até Cafarnaum conversar com Jesus. Né? Então, o caminho mais fácil para existem algumas cidades que circundavam o Grande Lago, então, ao invés de irem pelas regiões, caminhando pela região de terra, era muito mais fácil você atravessar pelo lago, era muito mais rápido. E foi o que ela fez. Existiam vários barqueiros por aí, ela pegou um barco e foi até Cafarnaum, para a casa de Simão Pedro, que ficava perto da beira do lago, né? E foi aí que ela conheceu Jesus. E quando ela ia no barco, ela já pensava, eu vou tentar me aproximar, vou dizer a ele que eu desejo trabalhar com ele,
divulgando essas ideias. E às vezes a gente tem, né, essa singeleza dentro das nossas grandes dificuldades de dizer: agora eu vou fazer e fazer e fazer igual Jesus fez, né? Uma maneira até ingênua de a gente pensar, né? Nós vamos ver por quê, né? Mas ela já ia com a firme proposta de mudar alguma coisa na vida dela. Ela já não entendia como, mas ela sentia, desde que viu Jesus pregar, né, de longe, que existiam sentimentos diferenciados dentro dela, né? E ela foi até lá, chegou lá à noite, porque a orientação do mendigo que ela fosse ainda naquela noite, porque a multidão já tinha se dispersado, e no outro dia Jesus não estaria mais na casa de Simão Pedro. Então ela foi e observou que a casa do pescador estava entreaberta. E ela foi envergonhada, entrou na casa. Quando ela começou a entrar, ela observou que Jesus estava na sala, como se estivesse esperando por ela. E ele então se vira, olha quando ela entra pela porta e ri bondosamente, lhe dá um grande sorriso com um ar de bondade. É assim que ele recebe. Esse sorriso, esse olhar bondoso já fez com que ela se desarmasse, se sentisse acolhida. Imagina a gente encontrando Cristo, a energia do que o Cristo jorrou e que ela deve ter sentido, né? E Humberto nos coloca que quando ela viu Cristo de perto pela primeira vez, uma indefinível emoção, como que passou a estrangulá-la, como se apertando o peito. Tal foi a emoção dela só desse contato magnético com Jesus. Jesus a recebeu, ela sentou e eles começaram a conversar. E ela, na verdade, começou a falar num desabafo, tá? Que nós vamos tentar resumir. Ela precisou se controlar das fortes impressões que o Cristo tinha passado para ela e começou a falar após saudá-lo e disse, olhem a primeira frase dela, Senhor, eu sou filha do pecado. Ela colocou. Então ela começa dizendo o que ela sentia que ela era. Eu sou a filha do pecado. Ela não sentia filha de Deus, ela sentia filha do pecado. E ela começa a colocar, todas as pessoas me condenam. Ela sabia que em algum momento ela seria apedrejada, era questão de tempo, ela tinha consciência. Todos me condenam. Mas preste atenção, mestre, sinta que eu tenho verdadeiramente sede de amor. Eu preciso encontrar esse verdadeiro amor, tá? E começou a colocar como era a existência dela, e que, apesar de todos os prazeres que é o estilo de vida dela proporcionavam para ela, ela se sentia estéril e amargurada. E foi aí que ela começou a chorar pela primeira vez, enquanto Jesus, calado, apenas a ouvia com bondade infinita, segundo Humberto de Campos, encorajando-a a falar. Mas com certeza, né? E aí ela continua colocando que ela já tinha ouvido o convite dele para o evangelho quando ele passava pela região e que ela desejava ser uma das ovelhas dele, né? E olha como é que ela faz isso. Ela diz, eu desejo ser uma das suas ovelhas, ser um dos seus discípulos, mas será que Deus me aceitaria? Essa pergunta que ela faz para Jesus é muito preocupante, porque ela chegou num nível de baixa autoestima em que ela acreditou que o Ser Supremo, Deus, virou as costas para ela. E nós sabemos que o que nós temos de mais influenciável em nós é aquela noção do divino. Então, você imaginar que a divindade maior, o Criador do universo, não nos aceita, que nós somos filhas do pecado, demonstra de onde vem
toda essa insegurança, toda essa carência que ela demonstra na vida dela, toda essa infelicidade. E quando ela pergunta para Jesus, será que Deus me aceitaria? Jesus se enternece e começa a sondar o profundo dos pensamentos de Maria de Magdala. E só depois de sondá-la, imagina o que é profundo dos seus pensamentos, é ele perguntar ali, né, em silêncio, sondando-a, o que é que está por trás da ideia que ela criou de que ela tem tanto desmerecimento em relação a Deus. Então ele vai sondar, ele vai buscar as palavras não ditas por ela. E Jesus responde para ela, Maria, acaso você poderia imaginar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Né? Aonde está, então, o amor do nosso Pai? Porque um Deus que condena um filho ao pecado eterno é um pai, ama. Então ele joga esse questionamento, mas nesse questionamento ele usa duas palavras que ela não conhecia. Deus amor e Deus Pai. Então ele quebra a ideia que ela tinha aprendido, né, no hebraico, o Deus da guerra, o Deus temor, que tem que ser obedecido, que destrói, né, que amaldiçoa aqueles que não seguem os ritos. E ele apresenta para ela o Deus de amor, o Deus Pai. E ele pergunta, agora para elevar a autoestima, Maria, você nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? E ele coloca que as ruínas somos nós, as criaturas humanas. Ele não disse, olha, a ruína é você, que era ela que estava lá. Mas na sua bondade ele diz, as ruínas são as criaturas humanas. Mas as flores são as esperanças em Deus. Mostrando para ela que apesar de toda a ruína que ela sentia dentro de si, que ela não deveria nunca achar que Deus virou as costas, ao contrário, continuar sempre tendo a esperança de Deus, que a amava e que era Pai. Tá? E ele coloca ainda para ela que sobre todas as falências, sobre todas as desventuras que são próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem sobre essa pessoa e chamam. Que a gente acha que desce e resolve tudo. Não. Ele desce e chama com um convite de transformação. Colocando que também ela, apesar de todas as falências e desventuras que ela tinha em sua vida, Deus constantemente está descendo sobre ela as bênçãos de um Pai. E está constantemente chamando-a, vem Maria Madalena, se transforma porque eu continuo contigo e continuo te amando. E aí ele faz um convite, caminha agora, Madalena, sob a sua luz, sob a luz de Deus, porque o amor cobre a multidão de pecados. Nessa primeira parte, o Cristo consegue fazer com que ela veja o outro lado da moeda. Ver que o Deus não é temor, ver que Deus é amor. Ver que Deus não é castigo, mas que Deus ampara e reeduca. Que Deus não castiga, porque não julga. Porque Deus sempre está dando as mãos, seja qual for os nossos erros, desta ou de outras encarnações. Nós todos estamos renascendo nas nossas perrengas, nas nossas lutas, porque Deus continua nos dando as mãos, continua nos amparando e dizendo, vem, aproveita as oportunidades de trabalho, de luta que eu estou te dando para que você se reerga, para que você se reconstrua, para que você faça escolhas diferentes dos equívocos que fez no passado. Porque o amor cobre a multidão dos pecados, como Jesus disse para Madalena, e que serve, sim, para todos nós, que nos achamos réprobos, que não esquecemos aquilo que a gente disse
né? Às vezes nessa vida, para alguém que machucou, que não consegue esquecer o erro que a gente cometeu e que às vezes tem vergonha. Nós encontramos pessoas que têm vergonhas de orar, vergonhas de rezar, porque tem vergonha de Deus. E o convite para Madalena, quando nós nos sentirmos semelhantes a ela, é que é nesse momento que Deus se aproxima mais de nós e nos convida e nos chama. Ele não nos julga. Se a gente observar, quem nos julga somos nós. A gente julga os outros e julga a gente mesmo. Quem se culpa somos nós, né? E graças a Deus nós temos essa consciência que faz isso, porque senão a gente não despertaria. Senão Maria Madalena não despertaria para buscar uma saída que ela encontrou no Cristo. Mas a nossa conversa continua, né? E aí, quando ela ouve esse consolo e esse esclarecimento sobre a divindade, aí Maria continua e diz para ele: no entanto, Senhor, eu já tenho amado, eu já amo, mas eu continuo tendo sede de amor. Porque Jesus disse: ame, o amor cobre a multidão de pecados. Ela diz: eu já tenho amado, mas tenho sede de amor. E aí Jesus entende que ela ainda não compreendeu de que amor ele estava falando. Mas que sim, ela era sedenta do amor verdadeiro. Tanto que ele coloca assim, Maria, a tua sede de amor é real. A tua sede de amor é verdadeira. Eu vejo isso em ti. Né? Aí ele vai novamente dar outra lição para ela, que serve para todos nós. Ele vai falar sobre o amor do mundo e o amor verdadeiro, que ele chama de amor sincero. Ele diz: Maria, o amor sincero não exige satisfações passageiras. Né? O amor sincero, ele se extingue no mundo com a primeira ilusão. Então, quando ela diz que ela tinha amado, ela não tinha amado o amor verdadeiro, ela tinha amado o amor do mundo, né? Ela tinha amado o amor ilusório, o amor dos homens que se ajoelhavam com fortunas perto dela, dizendo que a amavam e que ela acreditava. Até que essa ilusão se dissolvia e eles iam embora e ela caía de novo na depressão. Porque ela continuava se sentindo não amada. E ele vem até ela e diz: enquanto você buscar no mundo, nas ilusões passageiras, nas mentiras do mundo, o amor sincero você não vai encontrar. Você vai se iludir que você está dentro do relacionamento de amor sincero, mas você vai acordar dessa ilusão e vai sofrer. Então ele dá esse outro esclarecimento e Jesus continua. Aí ele dá outro conselho. Trabalha, Maria, trabalha sempre sem amargura e sem ambição. Sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício, tá? Aí ele vai explicar o que é o amor sincero. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Então ele pede que Maria comece a trabalhar este amor, que deve ser um amor que não pode ser um amor amargurado, não só pode não ser um amor minado pela mágoa, não pode ser um amor de troca, que é o amor ambição. Poxa, eu fiz o bem, mas fulano nem me agradeceu. Olha a ambição pelo muito obrigado. Né? Eu fiz o bem, ninguém me elogiou, ninguém viu. Olha a ambição por ser visto, olha a vaidade. O verdadeiro amor é o amor que renuncia, que sente os júbilos do sacrifício. Ah, mas espera aí, sacrifício? É, sacrifício. O verdadeiro amor, ele é sacrificial. É um sacrifício que nos traz júbilo. Como assim? Eu vou dar um exemplo, tá? Se um filho nosso está doente, está de noite com febre e exige os nossos cuidados, a mãe que ama não fica na cama, perto da cama desse filho,
cuidando dele, dando os remédios na hora certa, botando o termômetro ali. É um sacrifício? É, porque ela está com sono e não foi dormir. Ela está preocupada ali. Mas pergunta para ela se ela quer sair dali. Entra nesse quarto e diz: ô mãezinha, vá dormir. Já são tal hora, deixa o menino aí sozinho que não faz mal. Deus cuida. Pergunta se ela quer sair. De jeito nenhum, eu vou ficar aqui com meu filho até ele melhorar. Porque ela tem júbilo de poder estar aí. Ela não tem júbilo pela doença, mas o júbilo dela ter condições de poder estar ali e de ela estar ali cuidando daquele filho. Ninguém tira essa mãe de lá. Isso é o júbilo de sacrifício. Esse é o amor que nós temos que transcender ao amor apenas dos nossos e começar a treinar ter esse amor pelas pessoas mais além da família, a pouco e pouco, pouco a pouco. É um amor que renuncia ao tempo, renuncia muitas vezes. Quantos de nós renunciamos aos nossos sonhos para fazer o bem àquele que amamos? Pelo único motivo de vê-los felizes, sem esperar muito obrigado, nada disso, sem ambicionar retorno. E ele mostra isso para ela. E ela parece entender porque responde: então, só o ardor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. Ela entende. E Jesus mexe com a cabeça, dizendo que sim. Poxa, está resolvido o problema, né? É isso que a gente vai entender até esse ponto do diálogo. Né? Ela descobriu que o verdadeiro amor não é querer ser amada. Me ama! Ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém me cuida, né? Nós somos exigentes no amor. Eu quero alguém que me faça feliz, eu quero alguém que me ame eternamente. Não, ela descobriu que é ela que tem que amar sem exigir, que é isso que vai fazer o amor brotar e transbordar dentro dela. Não é o amor do outro que me preenche. Ser amado é bom, todos nós precisamos. Mas a gente só se sente preenchida por amor quando nós somos a fonte de amor. E ela entende que ela tem que amar sem exigir. Que ela tem que amar até o sacrifício, o que não significa sofrimento, porque esse tipo de amor nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz júbilo. E ao mesmo tempo em que a gente ama alegremente, através das nossas atitudes de desapego, a gente vai minando o nosso coração de mais amor. Porque o amor, quanto mais se doa, mais se tem. Só que Jesus sabia que o problema dela não tinha terminado. Existia um ponto mais profundo que ele tinha que acessar. E Jesus tinha toda uma técnica, toda uma metodologia de fazer com que as próprias pessoas chegassem às conclusões que tinham que chegar. Ele não chegava com ninguém e dizia: o teu problema é esse. Você já percebeu que você é de tal jeito? Não, ele vai conversando, ele vai contando uma parábola, ele leva as pessoas a refletirem para que nós chegamos. Porque a gente só transforma se a gente chegar à conclusão. A gente passa a vida toda com as pessoas dizendo: fulano, tu tem que ter mais paciência, tá bom. A vida toda, a gente desencarna ouvindo isso e continua sem paciência. Mas se nós refletirmos e nós chegarmos à conclusão: meu Deus, eu sou muito impaciente, eu tenho feito as pessoas sofrerem, eu tenho que mudar, aí é outra história, aí a gente muda. Então Jesus faz isso, ele começa a dizer: Maria, na tua condição de mulher, você já imaginou o que seria do mundo sem as mães que tanto sofrem e que tanto se sacrificam no silêncio pelos filhos? E ele mostra para ela que os corações das mães, os corações maternais, eles não se desesperam. Eles não se deixam levar pelo desespero. Eles são fortes. Mesmo na dor, eles sempre estão reedificando o jardim da vida, né? E ele coloca que o ato de ser mãe é um ato em que as mães estão imitando a providência divina.
Então ele vai valorizando esse estado maternal e diz para ela: você já percebeu isso? Né? Aí pronto, a mulher desaba a chorar, que é o que Jesus queria, né? Maria Madalena começa a chorar copiosamente, porque ela começa a lembrar e a falar daquilo que ela escondia dentro dela. E diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E começa a dialogar com ele, dizendo que ela era estéril e que nunca tinha conseguido ter um filho, apesar dos vários amantes que já tinha tido. Né? Então vejam que aí Jesus chegou ao ponto crucial, numa sociedade em que qualquer limitação, qualquer doença era lida como um sinal de que Deus tinha se desagradado da gente. E o que talvez justificasse também o fato dela achar que Deus não gostava dela. Né? O fato dela ter sido, no pensar dela, castigada com a impossibilidade de ser mãe. E aí Jesus puxa Maria de Magdala para o lugar que ele quer puxá-la. Então, diz Humberto de Campos, que Jesus, se sensibilizando com as lágrimas dela, atrai Maria brandamente para mais perto de si. Imaginem a cena. E fala pertinho do ouvido dela. E qual das mães será maior aos olhos de Deus, Maria? Aquela mãe que se devotou só aos filhos da própria carne, aos filhos biológicos, ou aquela mãe que se devotou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E aquela interrogação, aquela pergunta de Jesus, é cheia do magnetismo do Cristo, como se tivessem despertado, como se tivesse caído a ficha. E ela começou ali mesmo a repensar tudo e cair em meditações muito profundas sobre o valor que ela tinha, sobre as possibilidades, sobre as atitudes novas que ela poderia aderir, né? Sobre as propostas de amorosidade que ela estava recebendo do Cristo ali. Jesus estava convidando Madalena a ser mãe de todos os seus irmãos em humanidade. Estava fazendo com que ela aprendesse a transbordar o amor que ela deixava represado dentro de si, porque achava que ela que tinha que ser amada. E que o amor era aquele amor mais circunscrito ao nível material. Né? E aí ela viu como se fosse um mundo se abrir aos seus olhos, ao seu coração. E ela descobriu que ela poderia buscar os infortunados. Então, Humberto coloca que ela experimentou, né, naquele momento, uma radiosa felicidade de seu mundo íntimo que ela não conhecia naquele momento. E disse para Jesus: Jesus, eu vou acolher como minhas filhas as minhas irmãs em sofrimento. Eu lhe prometo, eu vou procurar aqueles que são infortunados, aqueles que sofrem as feridas do coração. Eu vou ouvi-los, eu vou buscar os leprosos, eu vou buscar os aleijados. Eu serei mãe de todos eles. Então, nesse terceiro momento do diálogo, Jesus mostra a ela as opções de vida que ela tem. Mostra que toda a humanidade deve ser vista como a nossa família também. E esse convite ele faz para todos nós, né? Que por mais que nós sejamos mães, filhos, irmãos, dentro do nosso lar, que a nossa escola primeira, a nossa responsabilidade primeira, em havendo oportunidade e sem negligenciar o nosso lar, nós somos convidados a extrapolar esse amor materno, paterno, fraterno para todas as pessoas que a vida coloca em contato conosco. Tá? Esse é o treino do amor. Esse é o caminho evolutivo, né, que nos é dado nas nossas diversas existências. Toda vez que nós renascemos, que nós temos várias existências, é para aprender a conviver conosco mesmo e com o outro. E
foi o que Jesus falou nesse diálogo. Primeiro fez com que ela aprendesse a se valorizar, a se amar. E depois começou a mostrar para ela qual era o verdadeiro amor e como ela poderia extrapolar os estreitos do campo de visão dela, amando realmente a todos como irmãos. Esse convite permanece vivo para todos nós. Mas aconteceu mais um restinho do diálogo, no final, né? Ela entendeu a mensagem, ela estava feliz, mas de repente um medo surgiu dentro dela e ela diz para Jesus: Senhor, e quando tu partires desse mundo, como nós ficaremos? Interessante que essa pergunta, né, só por curiosidade, mostra que Maria tinha a noção que Cristo ia desencarnar antes dela. E Jesus não era novinho, ela era uma mulher novinha, né? Uma garota, era jovem na vida que ela levava, mas Jesus era um homem maduro, né? Que desencarnou com 33 anos, se nós considerarmos o ano zero. Mas se realmente o correto for, como a ciência mostra, que o Cristo deve ter nascido naquele período do censo de Quirino, que foi o governador na época, esse censo aconteceu no ano 6, antes do dito nascimento de Jesus. Então, se Jesus nasceu no ano 6 para trás, antes de Cristo, ele não morreu com 33, ele morreu com 39. Mas isso nos dá a ideia que, para ela, ele já era um homem maduro, né? Então, pergunta, e quando o Senhor se for, quando é que nós ficaremos? Olha o medo, a insegurança, a vontade de fazer tudo aquilo, contanto que ela ainda tivesse algumas bengalas. E aí Jesus dá novamente a lição para todos nós. É necessário, de Jesus, que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Então, cada um de nós, o que é cada um de nós tomar a nossa cruz? É tomar a responsabilidade, cumprir o nosso dever diante das experiências que a vida nos traz. Porque às vezes a gente foge da nossa experiência e vai buscar outra experiência que a gente acha mais fácil. Mas a nossa cruz, a gente não tem que catar. Cadê a minha cruz? Está na cara. Você está reclamando de algumas coisas? Nós estamos insatisfeitos com alguma coisa? Nós estamos com desafios em casa, no trabalho? As nossas cruzes estão aí. Então ele coloca, toma a tua cruz e busca a porta estreita da redenção. Ou seja, nas experiências que a vida vai te trazer para a nova Magdala, a nova Madalena, que agora está com a consciência desperta e mais preparada, virão novas cruzes. E quando essas cruzes chegarem, nós vamos ter dois caminhos: a da facilidade para resolver de uma forma equivocada os desafios, ou aquela mais difícil para nós resolvermos de forma íntegra, justa, honesta, fraterna. Então ele diz: tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Ou seja, cuidado quando a cruz vier. Haja de uma maneira digna, com o amor verdadeiro, para que você não caia novamente, né? E ele continua, colocando acima de tudo, Maria, a fidelidade a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo, ele coloca para ela. Ou seja, os desafios vêm, vamos agir com dignidade para resolver esses desafios, não é se entregar ao desafio. E ele dá duas fórmulas: ser fiel a Deus sempre, ou seja, fiel a Deus é ser fiel às leis divinas, tá? E em segundo lugar, confiar em si mesmo, que era o problema dela. Ela entendeu tudo, mas ela é insegura. Perfeita confiança em nós mesmos. Convite do Cristo. Ele sempre falava nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a si mesmo. Então, amar a Deus como todas as coisas, mas nos amarmos também para poder amar os nossos irmãos, né? E Maria entende, e ela vai e segue o caminho dela. E Jesus diz no final: vai, Maria,
te sacrifica e ama sempre. E ele alerta a ela: longo é o caminho, difícil é a jornada e estreita é a porta. Mas a fé, disse ele, remove os obstáculos. Não tenha medo, porque ele observou que era o problema dela. Não tenha medo, é preciso crer somente. E todos nós que estamos nas nossas dificuldades, nós não renascemos a passeio, nós renascemos para lutar, para resgatar, para reconstruir o que destruímos no passado, né? Nós temos esse convite de Jesus para que nós também sigamos em frente, nos sacrificando sempre, porque o sacrifício traz alegria. O nosso caminho também é longo, a nossa jornada também é difícil e a nossa porta nessa existência também é estreita. Mas a gente não pode se esquecer que a fé que nós tivermos remove os obstáculos interiores que nós temos, que estão nos impedindo a gente de ver a solução, ou de ter a mansidão, a paciência, a sabedoria de saber enfrentar aqueles obstáculos. E Jesus está sempre pedindo a cada um, pelo nosso nome, não tenha medo, é preciso apenas que a gente continue crendo. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Que história linda e emocionante. Sâmia, nós temos algumas perguntinhas. Primeiro aqui de Dioguinho, ele diz: boa noite, linda amiga e professora Sâmia. Bem-vinda ao Lado de Carla. Amiga, qual sua opinião sobre o evangelho atribuído a Maria de Magdala? Olha, ele está entre os evangelhos apócrifos, né? Eu não li todo esse evangelho, li sobre o evangelho e existem muitas opiniões desses estudiosos, teólogos, que é um evangelho escrito e que foi utilizado o nome dela, tá? Mas, assim, não é um evangelho que seja considerado pelos teólogos como verdadeiro, tá? Como realmente algo que deve, como, por exemplo, o evangelho de Tiago, tá? O proto-evangelho de Tiago. Do proto-evangelho de Tiago foi retirada toda a história de Maria na infância. A própria Igreja Católica, né, o cristianismo, e até as igrejas orientais mais antigas, consideram esse proto-evangelho de Tiago, por mais que não seja um evangelho canônico, ou seja, não foi, né, para o Novo Testamento, como uma fonte de pesquisa confiável. Tanto que São Joaquim e Santa Ana são santos porque são os pais de Maria. Mas cadê eles no evangelho? Não existe, em canto nenhum. Eles foram descobertos e tirados e considerados dentro desse proto-evangelho. Então, o fato de o evangelho ter um nome famoso não significa que foi escrito pela pessoa, tá? E a gente precisa tomar cuidado, né? Eu não posso falar sobre seu conteúdo, porque realmente eu não me aprofundei, não li. Eu li sobre ele, tá? Mas qualquer opinião, ela deve ser sempre... Qualquer conclusão, aliás, ela deve ser sempre embasada na razão, tá? Certo. Aí aqui também, CD Belmonte. Para mim, Maria de Magdala é a transformação pessoal mais impressionante do tempo de Jesus. Oxalá passamos a aprender com o seu exemplo e seguir-te como ela o fez, mestre. E você tem razão. É a Carmen Diva Belmont que está aqui, a CD Belmont. Se for você, Carmen, seja muito bem-vinda. Há quanto tempo que eu não te vejo. Carmen, isso é verdade. O próprio Emmanuel, ele coloca, né, que não foi à toa que ela foi a escolhida como a primeira que viu Jesus depois da ressurreição. Porque ele queria mostrar para o mundo que a transformação pela qual Madalena passou foi possivelmente a mais difícil.
Ela não titubeou, ela não passou por um processo longo. A decisão dela foi muito forte. Ela já trazia arraigada, vê que desde novinha ela era já rebelde. Então ela trazia de outras encarnações essa rebeldia, essa quebra de valores, né? Essa ideia de eu vou viver como eu quero. Então, o fato dela conhecer o Cristo e fazer toda uma transformação, direcionando essa energia, que o objetivo não é a gente bloquear, é direcionar essa energia que estava sendo mal vivida para um destino nobre, como Jesus convidou, destacou Maria de Magdala em relação aos outros. Tá? É simples a gente ver. Quando Jesus foi crucificado, cadê os apóstolos? Pedro negou 3 vezes, né? O coitado do Judas das Iscariotes traiu Jesus. E a exceção de João, né, o mais novo, o resto tudo fugiu com medo de ser preso. Eles não estavam lá. Maria Madalena estava lá, junto com João, amparando Maria, mãe de Jesus. Ela já estava totalmente transformada em discípula, e é considerada pela Igreja Ortodoxa, a apóstola dos apóstolos. Tá? Então, existe um diferencial que eu acredito que nós não conhecemos da história dela, enquanto transformação pessoal. Neide pergunta aqui, Maria Madalena está retratada em algumas pinturas na Santa Ceia? Ela estava presente? Não. Não é citado Maria Madalena nos evangelhos na última ceia de Jesus. Tá? Não é citada. Nós sabemos que pelas obras, né, espíritas, e também pelo evangelho, né, que ela saiu de Magdala, assim como Maria, mãe de Jesus, saiu de Nazaré, e foram todos com Jesus até Jerusalém, onde ele foi crucificado, porque era comum todos os judeus se unirem em grupos na época da Páscoa hebraica, que durava vários dias, 8 dias, se não me engano, e irem até lá para as cerimônias da Páscoa. Tá? Então, Jesus foi, e foi o grupo de discípulos, os apóstolos, Madalena estava também, tá? Mas na ceia, o que se observa de todo o diálogo que tem nos evangelhos sobre a última ceia, tá? Ele estava apenas com os apóstolos, com os mais próximos. Nem a mãe Maria estava com ele, tá? Estava no outro ambiente em Jerusalém. É o que se conhece. Samia, perguntaram aqui no meu chat, aliás, no meu WhatsApp, se essa Maria de Magdala é a mesma Madalena que ia ser apedrejada no Evangelho. Não é colocado nas obras espíritas a mulher adúltera, que é até uma mulher que não se tem o nome, é outra pessoa, tá? Essa outra mulher era uma mulher de vida simples, casada, extremamente infeliz, que foi, né, encontrou lá um amante e realmente vivia em adultério, e foi pega em adultério pelos próprios fariseus para testarem Jesus, né? Portanto, que o Evangelho diz que ela foi pega em adultério, então estavam os dois, mas só ela foi presa, né? As leis hebraicas dizem que se forem pegos em adultério, deve morrer ele e ela, mas só ela foi levada para ser apedrejada, porque o objetivo, na verdade, era testar Jesus com aquela famosa pergunta, né? Ela foi pega em adultério agora, né? E é quando ele não a julga, né? E ninguém a julga. Mas não é Maria de Magdala. Aqui, Sâmia, Ana Lúcia pergunta, né, Sâmia, poesia é música ou texto? Visitem Saga das Almas, é o canal que eu indiquei. Vão lá e olhem o Saga das Almas no YouTube, né? Como eu já falei. A Sâmia é Quem gosta de idealizadora. vídeo, tem o site
sagadasalmas.com.br, e tem um canal no YouTube também, Saga das Almas, que são vídeo poesias. Aí tem uma musiquinha de fundo. Ótimo. Então, olha aqui, Sâmia, boa noite. Obrigada, senhora Sâmia, por esta palestra. Abraço do Belém do Pará. E a Minha terra, Carmen, né? abraço para você. Carmen diz, saudade de ti, Sâmia. Obrigada pela palestra linda e transformadora. Beijo grande. Obrigado, Carmen. Pronto, o Cristiano também diz, boa noite. Que lindo incitamento, Sâmia. Obrigado, Então, Cristiano. Sâmia, mais uma vez, o Lado de Carla está muito feliz com sua presença, com essa live, com esse ensinamento maravilhoso, né, sobre Maria de Magdala. E essa foi sua primeira vez aqui no nosso canal, mas não será a última, viu? Vai ter outras oportunidades, vamos ver aí sua agenda para que você volte outras vezes. Foi maravilhoso o ensinamento, viu? Que Jesus continue lhe inspirando, lhe abençoando. E um beijo no seu coração e faça suas considerações aí, que inscrevam-se também aqui no nosso canal e dê o link, o like aí na nossa live. Eu só tenho a agradecer pelo carinho, Ana, agradecer pela alegria que está aqui, né? Muito bom conversar sobre Jesus através de Madalena ou através de outros, né? E agradecer principalmente ao Pai, a Deus, porque o trabalho é de Deus, através de Jesus, e é para Ele que nós temos que elevar os nossos pensamentos e as nossas gratidões sempre. E os méritos também. Beijo, Sâmia. Tchau, Tchau, tchau. gente. Prazer, Tchau. viu? Tchau.